Muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Esta solenidade foi especialmente convocada para a outorga da medalha São José Operário ao senhor em reconhecimento aos inúmeros serviços prestados e relevantes de São José dos Campos, uma propositura do senhor vereador Rogério. Nós lembramos que essa solenidade está sendo transmitida ao vivo pela TV Câmara, através da operadora a cabo local nos canais 7 digital e 29 analógico. Também pelo site oficial www.câmarasjc.sp.gov.br e em tempo real pelo Facebook. Você pode curtir e comentar no Facebook/Câmara SJC. A simbologia da medalha São José Operário é de uma nobreza singular. Ela nos leva ao São José Carpinteiro, aos muitos Josés que comandam nações, semelhantes na arte do fazimento, na arte de empreender. E é extensivo aos Josés que trabalham no campo, na indústria e no comércio. E do comércio, de empreender, o nosso homenageado dessa noite entende, e muito. E com o seu feeling, a sua experiência, o seu trabalho, conquistou posição destacada em seu ramo de atividade, contribuindo assim para que o comércio de São José dos Campos se tornasse nessa potência, nessa enormidade que é hoje. Quando fundou, criou a Visótica, ele mostrou ser de fato e definitivamente um homem de visão. Hoje, nos reunimos para abraçar um homem que traz na sua assinatura a marca de uma das famílias mais tradicionais da sociedade joseense. Estamos aqui reunidos hoje para abraçar o nosso querido Maurício Penelope. Mas, antes de recebê-lo, nós vamos fazer a composição da mesa. Inicialmente, convidamos para compor a mesa o excelentíssimo senhor vereador, autor da propositura, o vereador Rogério Ciborgue. Chamamos também para compor conosco, com a mesa, o senhor secretário de Desenvolvimento Econômico, Sebastião Gilberto Maia Cavalli, nesse ato representando o senhor prefeito municipal, Carlinhos de Almeida. Também gostaríamos de convidar o senhor presidente da Associação Esportiva São José, Sérgio Antônio Monteiro dos Santos, torcedor, grande administrador. Para compor a mesa, nós pedimos também a presença do presidente da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, Felipe Cury. Pedimos também a presença do presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos, senhor José Maria de Faria, por favor. E é claro, nós pedimos, ele é um amigo de tanto tempo, uma vida de amizade, né? Isso é tão bonito. O Manuel Juarez de Oliveira, ele também foi presidente da CI, foi presidente do Sindicato do Comércio Varejista. Manuel Juarez de Oliveira, por favor, no seu lugar à mesa.
Bom, nesse início de cerimônia, nós passamos a palavra ao vereador que preside essa solenidade, o vereador Rogério Cyborg, que conduzirá a cerimônia. Boa noite a todos e a todas. Sob a proteção de Deus e lembrando que todo o poder emana do povo, declaramos aberta a presente sessão solene. Nós convidamos os membros da família para acompanhar o homenageado da noite, o senhor Maurício Penelope, que tomará assento à mesa diretora. Os filhos, sobrinhos, netos, parentes vão conduzir o nosso homenageado até a mesa. Por favor. Bom, e vocês que ficaram de pé para aplaudir o nosso homenageado, peço que novamente fiquem de pé para que a gente possa acompanhar a execução do hino nacional brasileiro.
passamos a palavra ao presidente da solenidade, o vereador Rogério Cyborg. Novamente, boa noite a todos, a todas, é um prazer tê-los aqui. Primeiramente, chega agora aqui em nossas mãos uma carta da nossa presidente Amélia Naomi, que me permita, na íntegra, ler, ao excelentíssimo vereador Rogério Cyborg. Prezado senhor, agradeço ao convite para a sessão solene de outorga da Medalha São José Operário ao senhor Maurício Penelope. Em virtude de compromissos anteriormente firmados, não poderei prestigiar a vossa homenagem, que tanto enobrece essa Casa de Leis em nossa cidade. Peço ao vereador que transmita ao honrado Maurício Penelope nossos singelos cumprimentos, com a certeza de que a homenagem a esse grande joseense é o justo reconhecimento à sua garra, à sua persistência de trabalho em prol do desenvolvimento de nossa cidade. Sem mais, a nossa presidente, Amélia Naomi, Câmara Municipal de São José dos Campos. Esta noite, para mim, é muito marcante. E acredito para todos que estão aqui. É com muita satisfação que homenageamos hoje o patriarca de uma das famílias mais tradicionais da nossa cidade, um joseense nato. Um homem cristão, empreendedor, empresário, rotariano, amigo, exemplo de pai, de avô. E como já foi dito no início, um dos dirigentes mais influentes da nossa associação. Embora sua cor preferida seja o azul, é torcedor do Verdão, do Palmeiras. Apaixonado por animais, em especial a cachorros e gatos. Adora dançar com as netas, principalmente se for ao som dos seus cantores favoritos, Roberto Carlos e Gal Costa. Não é, seu Maurício? Seu hobby é caminhar pela Avenida Lineu de Moura, lá no Urbanova. Eu até costumo a brincar e a chamá-lo de fiscal da comunidade, porque sempre ele vê uma coisinha ali e questiona. Pois em suas caminhadas sempre fiscaliza a situação do nosso bairro. Estas são algumas das características do meu amigo, o senhor Maurício Penelope, quem nesta noite homenageamos com a medalha São José Operário. Bom, e convidamos, então, para fazer uso da palavra, em nome da família Penelope, o senhor Maurício Penelope Júnior, filho do homenageado, óbvio. Por favor. Não sou tão bom de microfone como meu pai, mas eu vou tentar. Boa noite, senhoras, senhores, amigos, familiares. Boa noite, pai. Bom, se fosse ficar falando aqui a respeito do senhor, ficaríamos aqui a noite toda. Por isso vou ser breve. Só posso dizer que tenho orgulho muito grande de ser seu filho. Uma admiração enorme pelo homem pai que sempre foi. Mesmo lembrando que durante toda sua trajetória profissional, em alguns momentos sentimos muito sua falta, pelas suas jornadas intensas, à frente da Visótica, do Sindicato do Comércio, da Associação Comercial e Associação Esportiva. No entanto, em todos esses momentos, foi exemplo de perseverança, liderança, confiança, empreendedorismo, otimismo e, principalmente, respeito às pessoas. E foi exatamente por essas qualidades que o senhor conquistou as pessoas e fez um grande número de amigos que o admiram muito. E a admiração é algo que temos muito pelo senhor, por ser esse grande homem e pai. Há pouco menos de 2 anos, teve seu maior baque. Mamãe nos deixou. No entanto, naquele momento, o senhor segurou toda a barra da família, como sempre o fez. Tenha certeza
que sua grande admiradora, que sempre o teve como um grande homem, marido, pai e amigo, está aqui hoje, orgulhosa e muito feliz por mais essa grande homenagem. Continue sendo esse homem e pai maravilhoso, de um coração enorme e que nós amamos muito. Conte sempre conosco. Te amamos muito. Um beijo enorme. Pois é, e não faltam pessoas que gostariam sempre de falar alguma coisa a respeito do Maurício Penelope, né? São tantos amigos, uma pessoa tão querida. Então, a gente convida para fazer uso da palavra também, para se pronunciar, o presidente da Associação Esportiva São José, o atual presidente, Sérgio Monteiro. Excelentíssimo senhor presidente da mesa, vereador Rogério Ciborgue, na pessoa na qual eu cumprimento todos os membros da mesa, amigos, parentes, boa noite. Senhor Maurício, eu fiz 2 discursos, um como genro do senhor, outro como presidente da associação. Qual que o senhor quer que eu leia? Na verdade, não dá para falar do senhor Maurício, sogro, sem falar da associação, né? Então, na verdade, é um discurso só, tá, senhor Maurício? Mas tem muito mais de genro do que próprio presidente da associação. Bom, eu conheci o senhor Maurício em meados de 1980. Estava começando o primeiro torneio de futebol no clube e nós tivemos a felicidade de cair no mesmo time. Não sei se o senhor lembra do nome do time. Era a Escócia. Ele um clássico lateral direito, né? E eu um atacante franzino. Eu posso garantir para vocês que eu era magro. E nos auges dos meus 22 anos. Foi também nessa época que eu tive a oportunidade de conhecer a minha esposa Regina, que também frequentava o clube. O seu Maurício tinha acabado de se eleger presidente da nossa querida Vermelhinha. Sempre de poucas palavras e muito mais pensante do que falante, era de difícil aproximação. Rígido na educação dos filhos, até porque ter 4 filhas não é tarefa muito fácil, né, seu Maurício, para um pai. Lembro-me que ainda conhecendo, né, flertando com a Regina, surgiu uma ideia de convidá-la para comer uma pizza, né, com amigos. Pedi ao meu pai tinha um ciúmes louco de uma Brasília marrom que ele tinha, 0 quilômetro, e gozado, ele não emprestava para nada a Brasília. Mas naquele dia, quando eu falei que eu ia comer uma pizza com a Regina, ele emprestou. Alguma coisa aconteceu que ele me emprestou a Brasília marrom dele. Liguei, convidei-a e marcamos para as 19h30 passar na casa dela para convidar para uma pizza. Ela aceitou, graças a Deus. Ao chegar para apanhá-la, eis que me surpreendo, onde ela pediu para que eu entrasse, porque o pai dela queria conversar comigo. Sem entender muito bem, eu entrei e me deparei com ele. De fisionomia séria e sem muitas delongas, ele já foi logo avisando. Olha, minha filha só tem 18 anos e nunca deixei ela sair sozinha. Por favor, traga de volta no máximo às 10 horas da noite. Pensei comigo, não vai dar certo. O tempo foi passando e o ditado: se não tem remédio, né, seu Maurício? Remediado está. Apesar de ser corintiano, eu sempre falei para o senhor que eu era corintiano, nunca falei que era palmeirense para agradar o senhor, né? O tempo foi passando e diz o ditado, né? Eu e a Regina nos casamos
e tivemos sempre o apoio do senhor e da dona Terezinha, que sempre nos ajudaram, principalmente no nosso início de casamento. Ao longo dos anos, nós demos 3 presentes para o senhor: a Natália, o Thales e a Vitória, seus netos. E, mais recentemente, nasceu o Samuel, Samuquinha, seu primeiro bisneto. Ao longo desse tempo, sempre tive um consultor, um conselheiro, de uma visão empreendedora e moderna, sempre projetou coisas grandes. Um grande sonhador, mas convenhamos, é muito bom sonhar, né, Sr. Maurício? Teve sempre a necessidade de ajudar pessoas. É um incorrigível. Talvez por essa vontade é que foi presidente do sindicato, da CI, da nossa querida Associação Esportiva São José. Sempre teve um perfil arrojado, em suas gestões sempre aconteceram grandes mudanças, sempre modernizando e apostando em novas tecnologias. Durante muito tempo, foi meu motivador para alcançar a presidência da Associação Esportiva São José. Durante a minha gestão, foi os meus olhos dentro do clube. Sempre fazendo a sua sagrada ginástica matinal, andava no clube com os olhos afinados naquilo que precisava ser feito. Um defensor ferrenho dos animais, teve na sua vida dezenas de admiradores caninos e felinos, que parece lhe entender muito bem. Eu não duvido nada se ele não troca falas com os mesmos na sua caminhada matinal. Falar do seu Maurício é a mesma coisa de falar do meu pai. Ao longo desse tempo que nos conhecemos, aprendi muito com ele. Ser mais humano, ter mais ouvidos do que boca e, principalmente, amar a vida em toda a sua intensidade. Gostaria que soubesse que tenho muito orgulho de ser seu genro. Saiba também que tem uma filha, a Regina, que lhe puxou muito, nas poucas palavras, mas que tem, pelo senhor, um amor incondicional. Esta vida, na qual o senhor tanto ama, nos prega só alegrias, mas também não prega só alegria, mas também tristezas, desilusões e perdas. Principalmente esta última, onde perdemos nossa matriarca. Ainda está sendo muito difícil a separação, mas em momento algum, por todas as adversidades, houve uma lamentação, um reclame. Que Deus, em sua infinita misericórdia, pode lhe ser que seja bondoso para deixar ainda conosco por mais uma dezena de anos. Aliás, a família precisa muito do senhor. Que esta homenagem lhe sirva de estímulo e reconhecimento por tudo que o senhor fez por São José dos Campos. Agradecer ao vereador Ciborgue pela lembrança e amizade. Mesmo antes de se eleger vereador, sempre teve essa vontade de fazer esse reconhecimento. Parabéns, senhor Maurício. Muito obrigado. Nós gostaríamos de abraçar a cada um de vocês que, nessa sexta-feira, veio conosco, também estender um abraço enorme ao Maurício Penelope. E gostaríamos de pontuar alguns nomes: o Antônio Donizete Profício, assessor de logística da Secretaria de Esportes, nesse ato representando o secretário João Bosco. José Antônio Walter Frige. Falar de Zezinho Frige é falar da Associação Esportiva São José, uma história, uma lenda viva do nosso esporte. Zezinho Frige. Obrigado pela presença, Zezinho. Sérgio Beig, grande Sérgio Beig, conselheiro e atual presidente do Conselho da Associação Esportiva São José. Né? A nova posse, aliás, dia 28 tem a posse do novo conselho, novo presidente, queremos abraçar o Caco, né? Que será o novo presidente da associação. O Carlos Roberto Schneid, gerente operacional do Clube de Campo Santa Rita. Muito obrigado pela presença. Fernando Alves, secretário da Juventude.
Caio Freire, diretor de planejamento da Associação Esportiva São José, o professor Antônio Gervásio de Paiva Diniz, né? Ele também foi presidente do SESC, foi nosso presidente da Fundação Cultural, né? Da Associação Cristã de Moços, representando aí a Associação Cristã de Moços. Maria Lúcia de Souza Diniz, presidente da Casa da Amizade. Muito obrigado pela presença. Bom, e nós vamos continuar ouvindo amigos, ouvindo um pouco da história. É bom lembrar que o Sérgio, além de jogar futsal, jogar futebol, o Sérgio foi também, ele disse que era magro, ele foi um grande nadador. Dizem que foi ele que ensinou a Fabiola a jogar, a nadar como ela nada. Dizem que foi ele. Não me confirmaram ainda. Nadou muito. Não é verdade? Bom, agora vamos pedir a palavra do presidente da Associação Comercial e Industrial de São José. Lembrando que o Maurício também presidiu a ACI. Felipe Cury, por gentileza. Mais uma vez, muito boa noite a todos. Parabéns, Cyborg, pela sua visão e pelo seu espírito de justiça. Prezado Cavalli, que condignamente representa o prefeito de São José dos Campos. Demais membros dessa mesa, todas grandes personalidades que deram sempre muita colaboração para a grandeza de São José dos Campos. Meus amigos, a Associação Comercial e Industrial, da qual o Maurício foi um presidente emérito, este ano, ela completa 79 anos de vida. Evidentemente que ela foi criada antes do Maurício e de mim ter nascido, bem antes. Agora, hoje ela chega num patamar de credibilidade, de respeito, de uma casa que dignifica São José dos Campos. Por quê que ela hoje tem essa boa fama? Porque ela sempre foi dirigida por personalidades, por homens de bem, por pessoas boas, que fizeram esse culto à ética, à dignidade. Então, nós tivemos grandes homens que por lá passaram, alguns estão aqui, inclusive. E o Maurício foi um presidente muito ético, muito produtivo, muito empreendedor, da mesma forma que ele foi um presidente extraordinário da Associação Esportiva São José. Em suma, ele teve grandes atividades, onde todos eles ele pautou pela seriedade, pela dignidade, pelo bom caráter. Maurício teve sucesso em tudo aquilo que ele se dispôs a fazer. Mas o sucesso maior que ele teve foi na família que ele fez. Que ele e Terezinha fizeram. Fizeram uma família com filhos, netos e agora até bisnetos. E que família linda que ele tem. Foi a maior obra do Maurício e da Terezinha, que neste momento está numa felicidade lá em cima, está mostrando para todas as outras santas que lá coabitam com ela a alegria e o orgulho que ela tem desse marido encantador. Então, eu, em nome da Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, eu quero render essas homenagens muito justas, muito necessárias ao Maurício, esse presidente emérito que nós temos. Muito obrigado. Bom, nós dissemos também que o senhor Maurício Cury foi, além de presidente da CI, ele presidiu também o Sindicato do Comércio Varejista de São José dos Campos. Então, na oportunidade, pedimos a palavra do atual presidente do Sindicato do Comércio Varejista de São José, o senhor José Maria de Faria, por favor.
Senhoras e senhores, boa noite. Prezado presidente desta cerimônia e brilhante vereador Rogério Cyborg, que teve, como já foi dito aqui, a sapiência de fazer esse título de homenagem a uma pessoa muito querida para os empresários, todos eles, com certeza, do comércio varejista de São José dos Campos. Prezado Gilberto Casale, que representa o prefeito, em quem eu cumprimento e cumprimento todos os membros da mesa. Olha, falar do Maurício, na presença do Maurício, para quem gosta do Maurício, é difícil. Mas eu quero dizer que, há umas 2 ou 3 semanas, eu recebi um convite aqui, gentilmente expedido pelo Rogério Cyborg. A Câmara Municipal de São José dos Campos convida para a sessão solene de outorga da medalha São José Operário ao senhor Maurício Penelupe, por proposta do vereador Rogério Cyborg, em reconhecimento aos serviços prestados à comunidade joseense, anteriormente agendada para o dia 28 de março, e agora ficando aqui para o dia 23 de maio. Meus amigos, Maurício, eu fiquei tão feliz com esse convite e procurei, nesse momento, marcar naquela agendazinha, porque eu ando correndo por aí, eu sou desorganizado, esqueço, eu não podia passar essa. Se eu passasse essa fora daqui, eu ia me sentir hoje com uma dívida eterna para você e não conseguiria pagar. Tanto é que saí de São Paulo correndo, com todos esses congestionamentos que tem, e cheguei aqui em torno das 17 horas. Isso aqui. Bom, daí eu estava pensando, São José Operário, eu falei, o Cyborg errou, São José Operário, não é só São José? São José. Aí a menina que me auxilia, ela falou, não, seu Faria, São José Operário é um santo da Igreja Católica, é um santo que homenageia os trabalhadores que vêm por aí. Eu fiquei pensando, daí eu fui procurar na literatura católica, de livros aqui. Eu achei aqui um trecho, Maurício, que eu nem sabia o que dizer para você, eu já tinha preparado o meu improviso aqui, mas aí eu estava lendo, eu falei, meu Deus do céu, olha aqui, ó. Diz assim num trecho do livro: São José é o modelo ideal do operário. Sustentou sua família durante toda a vida com o trabalho de suas próprias mãos. Cumpriu sempre seus deveres para com a comunidade. Ensinou ao Filho de Deus a profissão de carpinteiro e, dessa maneira, suada e laboriosa, permitiu que a profecia se cumprisse e seu povo fosse salvo. Eu pensei em ler, falei, não vou ler isso aqui. Depois eu vi a homenagem que fez o Mauricinho, emocionado e falando tudo, eu falei, eu vou fazer isso aqui. Mas, Maurício, fiz, agora tenho que ler o meu improviso para você. Caro Maurício, meus amigos, o comércio varejista de São José dos Campos está em festa na noite de hoje, em que se homenageia um comerciante que em toda a sua vida só engrandeceu e honrou a nossa classe. Se existe uma homenagem que se encaixa perfeitamente ao nosso homenageado desta noite, esta homenagem é a medalha São José Operário. Maurício Penelupe, além de comerciante de tradição em São José dos Campos, sempre foi um batalhador pelas causas do comércio varejista. Junto com uma pleiade de lojistas do comércio de São José, fundou o Sindicato do Comércio Varejista, entidade que presidiu com grande competência, da qual sempre foi um participante ativo. Também foi presidente da ACI, presidente do Rotary, presidente da Associação Esportiva de São José. Existem outros títulos aqui, Maurício, que eu, na pressa, eu não peguei, mas que deixa de ser importante, porque o importante é, como você diz, é como disse o Felipe, é a sua família e os seus amigos que estão aqui nesse momento. Por isso eu vou reduzindo. Muitos comerciantes e empresários de outros setores que hoje se reúnem aqui para essa homenagem já procuraram o Maurício
para ouvir a sua opinião, receber o seu abraço amigo e também sugestões. O Maurício, para isso, ele tem aquele carisma que a gente não consegue. Fala manso, fala baixo, é tranquilo, e a gente sai sempre achando que ele gosta de mim. Para falar desse jeito comigo, ele tem que gostar de mim muito. Isso não sou eu que digo, são todos que conviveram do lado do Maurício. Ele tem essa peculiaridade, Maurício. Afinal, quem melhor do que ele vivenciou e acompanhou o espetacular desenvolvimento econômico de São José dos Campos a partir da década de 70? Aqueles que moram aqui há mais tempo sabem que nessa época Visótica era sinônimo de ótica da nossa cidade. Isso todo mundo tem e guarda. Por toda a dedicação, Maurício, por todo o seu trabalho, querido amigo Maurício, por todo o comprometimento com a categoria do comércio varejista que estamos aqui hoje. Maurício, te homenageamos junto com esse título merecido por uma proposta do Rogério Ciborgue, com apoio total da nossa Câmara, por tudo que você fez pelo nosso comércio, Maurício, pelo associativismo e pelo sindicalismo. Você merece toda essa homenagem, viu? Que Deus continue a te abençoando muito, toda a sua família, seus netos. Fiquei sabendo que você também tem uma bisneta. A Pérola também tem uma bisneta. Então, por tudo isso daí, Maurício, parabéns, você realmente merece. Muito obrigado a todos. Nós gostaríamos de pontuar novas presenças. A Edsaide Amin, que foi vereador nesta casa. Célia Cardoso, assessora de imprensa do Hospital Pio XII. Obrigado pela presença. O Edivaldo Gomes, presidente da SAB do Jardim Pernambucano, presente também. Nosso colega Ney José, né, da assessoria de imprensa da Associação Esportiva São José. Temos também a Selma Casado, diretora feminina da Associação Esportiva São José. Marcelo Antônio Veneziani, conselheiro de Santa Rita. Rossano Marello, falei certo agora, Rossano? Então, também puxou minha orelha. Rossano, também uma figura que é sinônimo de associação, né? Tem toda a cara da vermelhinha, diretor social do Clube de Campo Santa Rita. Obrigado, sintam-se todos abraçados e, mais uma vez, obrigado pela presença. Bom, a gente define, às vezes, a pessoa pelo cargo, né, que ela ocupa, pela posição ou entidade que ela representa. Eu gostaria de pedir a presença na tribuna, para fazer uso da palavra, alguém que a gente define apenas como um amigo para a vida toda. Manuel Juarez de Oliveira, por favor. Eu cumprimento o Ciborgue pela sua atitude de dar esse cargo ao Maurício, merecidamente recebe esse cargo hoje. E aos outros membros da mesa, meus amigos, todos, uma boa noite e muito obrigado da presença também. Eu fui chamado para fazer uma homenagem ao Maurício nesse dia, mas tudo que se tinha para falar já foi falado, né? Merecidamente todos falaram as palavras que deviam falar para o Maurício. Então, vou partir para uma outra parte. Eu acho que o Maurício, eu me lembro do Maurício desde a primeira vez que eu conhecia a loja dele, conhecia assim de vista. Quando eu abri primeiro meu comércio aqui em São José, foi na década de 50. E logo em seguida fui recebido por uma turma do sindicato na ocasião, inclusive o Maurício, que me convidaram então para participar do sindicato. E desde aquela época até
praticamente uns 2, 3 anos atrás, eu participei por muitos anos do Sindicato do Comércio Varejista, da Associação Comercial, né? E durante inúmeras vezes tivemos reuniões, tanto em São José como fora de São José, em outras cidades, em São Paulo, em vários lugares. Eu nunca vi, vou mudar um pouco o assunto, não vou falar nada do que já foi falado. Eu nunca vi o Maurício dar uma bronca. Eu vi ele não concordar com alguma coisa e falar e convencer, mas levantar uma voz, dar uma bronca, falar uma coisa que pode desagradar, pode as pessoas se sentir ofendidas, eu nunca vi acontecer. Reuniões que fizemos em vários lugares, nunca vi o Maurício levantar uma voz. E também tivemos oportunidade, meus filhos, mais ou menos da idade dos filhos dele, fazer muitos passeios juntos, né? E a criançada se divertia, aquela farra, um bando de filhos dele, um bando de filhos meu, tudo mais ou menos da mesma idade, né? Fazia aquela farra. Nunca vi o Maurício dar uma bronca. Vi ele chamar a atenção das crianças, mas com delicadeza, com educação e com uma forma amável, que as crianças deviam gostar até de ouvir. Então, quando eu cheguei aqui hoje, eu pensei até falar alguma coisa, mas não tinha o que falar mais, porque todo mundo já falou. Todas as qualidades do Maurício são, talvez, não tenham conseguido alcançar, na realidade, a forma com que ele realizou tudo isso que ele realizou. De forma muito amável, muito gostosa para as pessoas que estão do seu lado. Como eu disse, eu nunca vi ele dar uma bronca, nunca vi ele se exaltar. Né? E isso sem mais de 50 anos. Não é coisa de 10 dias, 15 dias. Né? Nunca vi ninguém falar mal do Maurício. Né? Fui presidente da Associação Comercial, fui presidente do Sindicato do Comércio Varejista, tivemos inúmeros comerciantes conversando conosco, nunca vi ninguém reclamar dele. Por que será? Eu acho, Maurício, é porque é você, viu? Ninguém mais. Então, eu queria dar um parabéns a todos, a família. Eu estou vendo aqui as crianças maravilhosas, que eu considero até meus sobrinhos, né? E queria cumprimentar também o Ciborgue pela sua atitude. Eu acho que você foi muito feliz em convidar o Maurício para oferecer esse cargo para o Maurício. E também a presença dos atuais diretores da Associação Comercial e do Sindicato do Comércio Varejista. Muito obrigado pela presença, muito obrigado pela presença do Serginho, né, do Felipe Cury, do Faria, e do moço ali que eu também não... Do trabalho? Secretário Cavalli. Secretário. Cumprimentar. E parabéns a todos vocês, parabéns a todos que estiveram presentes aqui, viu? Obrigado. Bom, nós registramos, citamos famílias tradicionais, temos muitas em São José dos Campos, citamos aí o caso da própria família Penelope, a família Frige, né, uma família centenária. Eu queria aproveitar e registrar também a presença, não está aqui no papel comigo, mas eu estou vendo aqui o José Romualdo da Vole, que também é de uma família tradicionalíssima em São José. Muito obrigado pela presença. Bom, pedimos agora que faça uso da palavra o secretário de Desenvolvimento Econômico de São José dos Campos, que vem representando o nosso prefeito Carlinhos de Almeida. Por favor, Sebastião Gilberto Maia Cavalli. Boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer, né, o vereador Ciborgue, né, por essa oportunidade e de parabenizar, né, por essa indicação.
queria dizer que é uma honra muito grande poder estar hoje aqui representando o prefeito Carlinhos Almeida, numa solenidade tão importante, num momento tão especial, né? Eu me pergunto às vezes, né, o que vale a pena na vida, né? E eu gostaria de dizer que estar aqui hoje vale a pena na vida. Estarmos aqui hoje vale a pena na vida, porque nós estamos homenageando, né, o Maurício Penelope, tá certo? Que é um exemplo para todos nós, né? É um exemplo de empreendedor, é um exemplo de patriarca e é um exemplo de agente social. Okay? Estarmos aqui hoje não é uma mera formalidade, uma mera solenidade, né? Por que é gostoso estarmos aqui hoje? Hoje nós estamos aqui compartilhando energia, e uma energia baseada em respeito, em admiração, na liderança que o Maurício tem sobre todos nós, né? No carinho pela família, no respeito que a sociedade tem, em toda admiração, e por tudo aquilo, Maurício, que você construiu, né? Essa homenagem, né, de São José Operário, acho que significa bem o que você construiu. E você pode dizer que construiu São José dos Campos, né? Todos nós, os filhos, os netos e os amigos, temos uma grande responsabilidade de dar continuidade, mas você construiu São José com brilhantismo. São José hoje é uma cidade de referência, uma cidade conhecida, né? E você é uma referência para esse desenvolvimento. Foi uma referência e continua sendo um exemplo para todos nós. Nós precisamos de líderes. Daí, vereador, a importância de estarmos aqui, deixando bem claro para toda a cidade joseense o modelo de um líder. Receba, né, com o carinho da prefeitura, em nome do prefeito, todo esse nosso respeito, toda essa nossa admiração. Muito obrigado por tudo que fez por nós e, mais importante ainda, muito obrigado por ser essa referência, esse exemplo de pessoa, esse exemplo de cidadão para São José dos Campos. Conte sempre conosco e muito obrigado por tudo que fez por uma sociedade melhor, por uma São José tão bonita. Uma salva de palmas, por favor, para Maurício. Muito obrigado. Bom, nós, lógico, não poderíamos deixar de revirar um pouco as páginas do tempo, né? Vasculhar um pouco a nossa memória e fazer um rasante. Dizem que a gente vai vasculhando, vai virando as páginas do tempo, vai recordando, e cada momento é tão importante. Alguns momentos a gente gostaria de reviver inúmeras vezes. Por isso, nós fizemos aí na nossa uma surpresa, né? Abrimos um leque para um álbum de recordações que eu gostaria que vocês compartilhassem conosco, por gentileza. Agora, nesse telão. Maurício, eu fiquei assim muito feliz da vida, mas feliz mesmo por saber que você vai receber essa homenagem do cidadão trabalhador de São José dos Campos.
Fico muito feliz porque conheço você desde criança. Eu sou testemunha da sua vida, da sua luta, do seu trabalho sem fim em prol do comércio de São José dos Campos, principalmente à frente, junto com a Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos. Queria lembrar até que você, de aprendiz de ótica, você tornou-se um empresário do ramo, um empresário dos mais respeitáveis de São José dos Campos. Uma vez, lá em 1988, eu fiz uma aventura de ser candidato a vereador em São José dos Campos. E você, sem falar nada, você reuniu na sua casa um sem número de amigos, de casais amigos, e foi lá e me apresentou a eles como o seu candidato a vereador. Eu sou imensamente grato. E você pode ter certeza absoluta que você é um desses meus amigos verdadeiros. Deus te abençoe, abençoe a sua família, abençoe a Câmara Municipal de São José dos Campos e o vereador Ciborgue de ter essa feliz ideia de poder homenagear você. Eu fico muito feliz, mas feliz mesmo, quando a pessoa é homenageada em plena saúde, em plena vida, para poder sentir o sabor, sentir o agradecimento de uma cidade todinha por tudo aquilo que ele fez por São José dos Campos. O Maurício, eu quero dizer para você que, com certeza, estou tão honrado quanto você em receber essa homenagem, gentilmente, por intermédio do Rogério Ciborgue, que foi também aprovado por unanimidade por essa Casa de Lei. Você sabe que você é uma liderança, eu tenho o prazer de dizer que você é meu amigo, e muito mais ainda, Maurício, como presidente do Sindicato do Comércio Varejista, posso dizer para você que isso é uma homenagem que todo empresário, associado, comerciante ou não desta nossa entidade, também gostaria de estar aqui para te abraçar. Portanto, meu amigo, você é realmente merecedor. Você foi diretor do sindicato, presidente da CI, você é membro ainda rotariano. Por tudo isso, essa homenagem da nossa Câmara Municipal, principalmente do título do Rogério Ciborgue, que também é amigo nosso, você é merecedor, viu? Que Deus continue a abençoá-lo, Maurício, junto com toda a sua família, muito, muito, muito. Maurício Penelope, meu amigo, meu irmão, a quem São José dos Campos deve muito por tudo que você fez na área profissional, como empresário e como presidente da Associação Esportiva São José, que nós tivemos a oportunidade de trabalhar junto, você como presidente e eu como vice. Além disso, constituído uma família tradicional da nossa cidade, Penelope, e é uma honra estar aqui te homenageando nesta noite. Parabéns, Deus te abençoe e muito sucesso. Maurício, é um prazer estar falando para você. Eu que sou seu sucessor na presidência desse grande clube que é a Associação Esportiva São José. Tive a honra de sucedê-lo, além de a gente ser meio parente, né? Penelope e Frige são famílias que se confundem, famílias que vieram para trabalhar, e é o que nós sabemos fazer, Maurício, trabalhar. Fico feliz por essa homenagem, Deus te ilumine, Deus te abençoe, que você é um grande cara. Obrigado. Maurício Penelope faz parte da minha vida, faz parte da vida da minha família. Por quê? Maurício Penelope é casado com minha prima, Terezinha Melo Penelope. O Maurício, a Terezinha e o Maurício se conheceram em casa, porque a esposa dele, a Terezinha, morou em casa quando
começou a namorar o Maurício. Então, é uma vivência muito grande. Quer dizer, mais ainda porque eu já conheço o Maurício bem antes de ter conhecido a minha prima. Maurício Penelope construiu uma família que dá uma alegria muito grande ao nosso clube. Haja visto que o genro dele veio a ser o presidente do clube. E eu fico contente que tenha partido do vereador Cyborg, porque o Rogério, assim como o pai dele, também faz parte da minha vida. Quer dizer, o Rogério sabe muito bem disso, o quanto eu gosto do pai dele, que trago ao pai dele a fotografia do pai dele, de quando candidato a vereador, em minha carteira, assim como a do Cyborg também. Então, o Cyborg, eu praticamente o vi nascer, crescer, e daí, quer dizer, é uma homenagem muito grande, muito significativa na carreira dele, e estar homenageando o meu querido Maurício Penelope. Seu Maurício, eu fico muito feliz por o senhor estar recebendo essa homenagem hoje. O senhor é merecedor dessa homenagem. O senhor não foi só um patrão, o senhor foi um pai para todos nós. E fico feliz por poder ver o senhor todos os dias aqui no clube. E em nome de todos os funcionários do clube, meus parabéns mesmo. O senhor é merecedor desta homenagem. Em nome de todos, parabéns. Bom, falar do Maurício Penelope para mim é chover no molhado. Uma pessoa fantástica, um empresário de sucesso, uma pessoa que me ensinou muito na vida do clube, da Associação Esportiva São José. Eu tive a honra de participar da administração dele como vice-presidente, uma pessoa íntegra, uma pessoa honesta, e nada mais merecido essa homenagem, essa singela homenagem que a Câmara Municipal de São José dos Campos está fazendo para o Maurício. Maurício, parabéns, um beijo no teu coração, meu e da Márcia. Seu Maurício, eu gostaria de parabenizá-lo por essa premiação como um joseense operário, o senhor sempre contribuindo pelo crescimento da cidade, um comerciante de sucesso, e é um reconhecimento que agora a sociedade joseense faz para o senhor. Parabéns. Queria aproveitar o ensejo de agradecer o Rogério Cyborg, o nosso vereador, que tomou a iniciativa de reconhecer e tem feito o reconhecimento dos joseenses que trabalharam por essa cidade. A história de vida do Maurício, a gente vê que sempre foi inclinada à imagem, à fotografia, no ramo depois que ele viria mais tarde atuar. Uma das recordações que eu tenho é que quando pequeno, já era um menino, e ele montou um cineminha em casa. Ele fez de uma caixa de papelão um projetor, e as imagens eram desenhadas por ele em tiras de papel, que depois eram projetadas através desse projetor de papelão, de caixa de papelão. Ele sempre foi inclinado ao desenho e à imagem mesmo, porque os desenhos, as minhas amigas adoravam os desenhos que ele fazia através das fotografias 3x4, que ele desenhava, e as minhas amigas ficavam encantadas com as fotos que ele desenhava no papel. Sempre gostou muito de futebol. Futebol era também uma das coisas que ele mais gostava, e liderava uma turma de amigos, onde em nossa casa fazia reuniões do time Grêmio 7 de Setembro, se não me engano, onde os integrantes das peladas tinham as suas carteirinhas de sócios. Também sempre gostou de carnaval. Fazia os blocos também, reunindo em nossa casa. Ele fazia os blocos carnavalescos com as fantasias de escolinha, fantasia havaiana, tudo, e iam pular no carnaval da Associação Esportiva São José. Sempre foi muito valoroso, corajoso, desde muito cedo, trabalhador, e dentro das suas possibilidades, com muito sacrifício, fez o curso de ótica.
Quando já trabalhava com o Sr. João Martins, ele fez um curso de ótica em São Paulo, vindo depois abrir a sua própria loja de ótica, a Ótica Foto Penelope, mais tarde Visótica. Foi sempre corajoso e ousado, e abriu seu comércio, e hoje faz parte da nossa cidade, da vida da nossa cidade. Parabéns pela homenagem, Maurício. Bom, pai, eu acho que a maior homenagem que nós, filhos, podemos prestar para o Senhor, pelo menos é o que eu penso, é no dia a dia, tentando retribuir tudo aquilo que o Senhor, junto com a mamãe, fizeram para todos nós. Dando uma boa formação, uma educação, passando princípios, valores, para que nós todos pudéssemos trilhar um caminho correto, honesto. E como a vida dá muitas voltas e hoje o Senhor perdeu seu companheiro e está sozinho, eu acho que o melhor presente e homenagem que a gente pode fazer para o Senhor é estar sempre do seu lado, fazendo companhia, te dando amor, mais uma vez tentando retribuir tudo aquilo que o Senhor fez para a gente, que foi, nunca nos deixou faltar nada. E como homem, como pai, como chefe de família, sempre só nos passou bons valores, a respeitar as pessoas, independente de raça, de credo, sem distinção nenhuma. E tudo isso nós aprendemos muito com o Senhor. Te agradeço por tudo e que Deus continue te iluminando com muita saúde. O que nós pudermos, estamos sempre do seu lado. Agradeço também ao vereador Ciborgue pela iniciativa, que realmente é uma coisa importante, eu sei que para o meu pai e para nós também. Muito obrigada a todos. Um beijo, pai. Te amo muito. Pai, estou muito feliz de estar aqui hoje, de poder homenagear o Senhor, dizer que apesar de tanto tempo a gente passa junto, fala sobre tanta coisa, joga tanta conversa fora, eu ainda não disse tudo que eu sinto. E eu quero que o Senhor saiba que eu quero vê-lo sempre muito feliz, que nas melhores lembranças da minha vida, a sua imagem está sempre presente. Eu peço a Deus que ilumine todos os dias o seu caminho, Pai, que Ele alongue a sua vida, que o Senhor tenha muita saúde, muita harmonia e muita paz. Te amo muito, Pai. Parabéns por essa justa homenagem e agradeço ao vereador Ciborgue. Seu Maurício, gostaria de desejar felicidades para o senhor, um abraço apertado. O senhor sabe que o senhor é muito importante nas nossas vidas. Tudo aquilo que hoje eu tenho na minha vida profissional, eu devo muito ao conhecimento que eu tive com o senhor. Então, seu Maurício, é o momento da gente brindar e comemorar essa justa homenagem que o vereador Ciborgue e a equipe estão fazendo para o senhor. Parabéns mais uma vez, seu Maurício, o senhor merece. Vô, eu sou muito feliz por ter um exemplo como você na minha vida. E em cerimônias como essa, eu me orgulho em saber que não é só na minha vida que o Senhor faz diferença, mas na vida de muitas pessoas, na sua cidade. Acho que não só no meu ponto de vista, mas da família inteira, a identidade do Senhor é a vontade de viver acima de qualquer dificuldade. E é esse exemplo que eu quero levar para os meus filhos e para os meus netos também. Eu te amo muito, um beijo grande e parabéns para o Senhor. Bom, meu avô é uma pessoa muito especial, muito importante na minha vida, né? Ele com certeza tem grande influência em muita coisa do que eu vivi. Eu lembro quando eu tinha 11 anos que ele me chamou para ir trabalhar na loja, né? Nas férias, não estava fazendo nada, ele me chamou. Eu fui, fiquei um tempinho lá, ganhei um dinheirinho e o tempo passou, né? E acabou que eu voltei para esse ramo de ótica, amo o que eu faço. Não é somente vender óculos, né? Fazer com que as pessoas enxerguem a vida com bons olhos, né? E foi isso que ele me ensinou, né? Sempre estar ajudando as pessoas, esse coração maravilhoso que ele tem. Parabéns, vô, pelo seu dia. Manda um beijo pro vovô, pro Biso. Oi, vovô. Bom, acho que eu tenho bastante coisa em comum com meu avô.
Uma delas é que meu avô sempre foi um cara que gostou muito de plantas, muitas flores na casa dele. Realmente sempre teve muito gosto pela natureza. Eu acho que eu herdei um pouquinho isso dele. Uma lembrança bem antiga que eu tenho, assim, eu era bem pequeno, devia ter uns 4 anos, assim, e ele passou na minha casa, levou eu e o meu primo Marquinhos para a chácara e enfiou a gente no meio do mato. O mato era super alto para mim, que era bem pequeno, mas para ele não tinha muita preocupação não, ele largava a gente lá no meio do mato mesmo. E eu lembro que naquele dia ele ensinou a gente a plantar arroz, a plantar feijão. Lembro ainda que ele cortou umas canas lá pra gente, ficar chupando depois. É uma lembrança que eu guardo com muito carinho, essa do meu avô. E dizer, vô, que você é uma pessoa que eu me espelho bastante, é um ser humano que eu admiro muito. Bom, vô, parabéns por essa homenagem, estou muito feliz de poder estar aqui falando essas coisas para você. Um beijo. Sobre o Maurício Penelope. Bom, o Maurício é um dos grandes ex-presidentes da Associação Esportiva São José. Teve a honra de tê-lo como dirigente desse clube. Eu tenho uma referência muito grande também ao Maurício, porque foi na sua gestão, nos anos de 1980, que eu comecei a participar das diretorias, inicialmente auxiliares do clube, que foram diretorias de apoio na área do futebol infantil, depois no esporte como um todo, recreação e lazer. Então eu tenho uma convivência com o Maurício já desde os anos 80, lá se vão mais de 30 anos. O Maurício foi muito importante, ele deu uma alma nova ao clube, um formato novo, num período que o clube precisava criar algumas iniciativas novas, porque a sociedade aqui participante necessitava disso. Então eu vejo essa homenagem ao Maurício como um reconhecimento ao cidadão joseense que do seu tempo de trabalho ele dedicou grande parte à associação. É uma pessoa importante que convive com a gente, participa do clube, tem uma voz ativa, é reconhecido por todos os conselheiros, todos os sócios e dirigentes. Sempre ouvimos o Maurício como aquela referência de um conselheiro vivido, experimentado e sempre pensando no melhor. Quero desejar a ele, dar a ele meus parabéns, desejar a ele muitos anos ainda à frente da associação, porque ele norteia essa moçada nova que está agora passando a dirigir o clube no conselho e no executivo. Oi, pai. Pensou que fosse ficar livre de mim, né? Não. Dessa vez não foi possível te fazer uma surpresa, mas o senhor sabe melhor que ninguém o quanto gostaríamos de poder estar aí. E sabe também que mesmo longe estamos bem perto do pensamento e coração. Homenagem significa amor, carinho, afeto, gratidão, respeito, reconhecimento, consideração, enfim. O senhor é merecedor disso tudo. E é desta forma que eu tento homenageá-lo todos os dias, pai. Eu tenho muito orgulho de ser a filha do Maurício e da Terezinha Penelope. Existe um ditado muito sábio que diz: ao lado de um grande homem existe uma grande mulher. E esta homenagem se estende a esta grande mulher, a minha mãe, a sua companheira que esteve ao seu lado durante 52 anos. Parabéns, pai. Te amo muito. Que Deus te abençoe com muita saúde e continue iluminando o teu caminho, hoje e sempre. Um beijo grande, eu te amo. Tchau. Parabéns por essa homenagem. Estamos muito felizes por você. Um beijo. Parabéns! Tchau, Seu Maurício,
Deu para viajar um pouquinho no tempo? Você viu? Ele lembrou, o seu neto se lembrou de quando o senhor cortava cana, para ele tomar aquela cana da garapa, né? São coisas que, às vezes, são pequenas coisas que, às vezes, talvez o senhor não se lembrasse disso, mas para ele foi um pequeno detalhe e que ele vai levar para sempre. Às vezes, as coisas pequenas, elas aparentemente têm um aspecto pequeno, mas um significado de uma grandiosidade imensa. Bom, nesse momento, nós passamos a palavra ao autor da propositura, né, como todo mundo já disse, pela feliz proposta da homenagem ao excelentíssimo senhor vereador Rogério Cyborg. Bom, boa noite novamente. Inicio aqui agradecendo a todos os presentes, aos colegas vereadores e à nossa presidente Amélia Naomi, pela realização desta sessão solene aqui na Câmara Municipal, que, inclusive, contou com a votação unânime de todos os vereadores de São José dos Campos para a honraria da medalha São José Operário ao senhor Maurício Penelope. Medalha que é oferecida a pessoas ilustres, de representatividade, que têm compromisso com o município, que se destacam como empreendedores, como é o caso do senhor Maurício. Maurício, antes mesmo de atuar como dirigente, já era associado do Clube de Campo Santa Rita, Associação Esportiva São José, onde praticava futebol de salão, basquete e natação. Onde, inclusive, num dos bailes de carnaval, conheceu a sua esposa, a dona Terezinha, falecida em 2012 e que recentemente foi homenageado por essa Casa de Leis. Seu ingresso na diretoria do clube se deu quando o então e saudoso presidente Roberto Celeste convidou-o para ser o tesoureiro, permanecendo na função durante as duas gestões. Após a gestão de Roberto, Maurício Penelope foi eleito presidente do clube, exercendo a função nos anos de 80 a 84 e de 96 a 98. Durante sua atuação como presidente, criou o calendário de eventos sociais da associação, ampliou o parque aquático, revitalizou o clube de campo, criou o estacionamento, que hoje é pequeno, e o acesso único do clube. Implantou os quiosques e as churrasqueiras. Inclusive, foi pensando também na otimização operacional do clube, que, em sua gestão, a sede administrativa saiu do centro de nossa cidade e se juntou ao Clube de Campo Santa Rita. Frequentador das domingueiras do clube, que foi, Maurício implantou os famosos bailes, baile do Havaí, e das festas italianas, criadas em sua primeira gestão, eventos que se consolidaram como a tradicional força da vermelhinha, e que muitos aqui presentes participam. Finalizando, não sei se é de conhecimento de todos, mas eu, como faço parte do conselho do clube, e é claro, não poderia deixar de citar, que muito daquilo que tenho aplicado durante essa minha atuação vem da troca da experiência que tenho com o seu Maurício. Afinal, além de ex-presidente e conselheiro vitalício, ele tem 60 anos como associado, ou seja, 60 anos de muita experiência. Por tudo que foi dito aqui, é que se justifica a homenagem ao seu Maurício, um homem que por 3 mandatos dirigiu um grande clube, aliás, um clube centenário, que faz parte da história esportiva e social de nossa cidade. Muito obrigado.
permitam até a quebra do protocolo, mas é um vício do rádio. No momento, no primeiro quarto, Paulistano 13, São José 19. Acho que é de interesse de todos. Obrigado, Jair. Jair está ali atento, acompanhando para passar o resultado. É vício de hábito, né, Ney? Ele não resiste. Bom, chegou o grande momento, né? O apogeu, o ápice desse evento. Nesse momento, é com grande prazer que passaremos as mãos do senhor Maurício Penelope a tão aguardada medalha São José Operário. Pedimos, então, ao excelentíssimo senhor vereador Rogério Cibó que se posicione de frente à mesa. Ele que é autor da propositura que concede essa honraria nessa noite, né? E o senhor Maurício, por favor, por gentileza, poste também em frente à mesa para receber de forma justa e oportuna a homenagem do povo de São José dos Campos. Minha cidade, como tantas que já vi, tem crianças nas calçadas, gente humilde no jardim, tem avenidas, praças, ruas asfaltadas, todas muito iluminadas. Como é bom viver aqui, céu sempre aberto, terra limpa e hospitaleira, Paraíba mantiqueira, criou asas pra voar. Um povo unido, branco, negro, imigrante, operário, estudante, seu destino é prosperar. Meu São José dos Campos tão... Aparentemente é isso, mas não é só isso, né? Aliás, permita-me corrigir, não é tudo isso. Afinal de contas, a medalha de São José Operário disse bem aqui o Juarez do significado, né, do que ela representa para quem é empreendedor. Mas pedimos que o senhor Maurício Cibó continue à frente da mesa, porque agora, juntamente com o ilustre vereador Cibó, ele vai receber uma homenagem da Associação Esportiva São José, das mãos do senhor Rossano Marello, que é diretor social da associação. Por favor, Rossano. Senhor Maurício, satisfeito, feliz? Acredito que sim. Feliz? Então, tem mais. Agora o senhor recebe uma homenagem também muito justa da entidade que o senhor também dirigiu com tanta hombridade, a Associação Comercial e Industrial, nas mãos do seu atual presidente, Felipe Cury.
Bom, eu acredito que faltem braços para levar todas as homenagens, né? Mas espero que não faltem palavras. Disse aqui o Sérgio Monteiro que o senhor Maurício é um homem de poucas palavras. Espero que não seja assim, porque todos nós gostaríamos muito de ouvi-lo. Eu o convido para que faça uso da tribuna. Por favor, senhor Maurício Penelope. Boa noite a todos. Na verdade, eu não precisaria dizer nada a não ser agradecer a tudo. Estou realmente, encontro-me num momento importante de minha vida, recebendo aqui essa comenda de cidadão São José Operário. Como reconhecimento, como já foi dito, da minha comunidade, onde eu vivi aqui por 75, quer dizer, vivo aqui por 75 anos. Para que vocês saibam, eu nasci às margens do Rio Paraíba. Eu sou um autêntico piraquara. Sinto-me muito feliz por essas referências todas. A minha pessoa e a minha vida pública. Vocês massagearam realmente o meu ego e o meu coração. Rapidinho, eu peço licença para vocês para falar de meus pais. José Penelope, descendente de italianos, compunha a família Penelope tradicional na nossa cidade há 120 anos. E minha mãe, Marcolina Roque Penelope, joseense nata, nascida nas bandas de Buquirinha, aqui pertinho. O núcleo da minha família era composto de 8 irmãos, os quais geraram 34 filhos, centenas de netos e algumas dezenas de bisnetos. Sempre faço com orgulho referência ao meu irmão mais velho, José Penelope Filho, que integrou a Força Expedicionária Brasileira, a FEB, tendo sido ferido nos campos de batalha na Itália. Mas ele retornou à nossa cidade, vivendo aqui até seus últimos dias, para orgulho de seus filhos. Quero, em nome da minha irmã, Maria Conceição Pettinati, que já apareceu aqui no vídeo, agradecer a todos, representando, e agradecer a todos os meus familiares que aqui vieram trazer o seu carinho e apreço. Não me considero nenhum modelo ou exemplo de ser humano extraordinário, mas, mesmo assim, vou citar algumas passagens breves da minha história. Eu comecei a trabalhar aos 9 anos, por influência de meu pai, já no comércio, no nosso mercadão municipal. Eu já fazia algum trabalhinho para defender alguns trocados. Cursei na minha infância o grupo escolar Olímpio Catão. Quando a Ed falou que já nos conhecemos há muito tempo, ele também fazia parte desse contingente. Escola primária pública que foi muito importante na educação joseense, composta de grandes mestres. Um detalhe, o prédio dessa escola era um monumento arquitetônico considerável para a nossa época, e por motivos políticos bizonhos, o prédio foi demolido. Nós que somos joseenses conhecemos essa história. Mas isso é outra história. Aos 13 anos, obtive a minha primeira carteira de trabalho na ótica do Sr. João Martins, onde aprendi a minha profissão. Aos 19 anos, abri a minha própria loja de ótica, em um espaço de 8 por 2 metros, na Rua 7,
hoje Calçadão, que foi palco das grandes empresas comerciais genuínas de São José. O nosso presidente da Associação Comercial sabe disso. Casei-me aos 20 anos. Com apenas um ano de atividade de minha loja, tomei coragem e pedi ao senhor João Martins, meu ex-patrão, que me emprestasse um funcionário seu para tomar conta da minha ótica, para que eu pudesse cumprir uma promessa feita à minha esposa, Terezinha, de passar 10 dias em São Lourenço, em lua de mel. Mesmo como concorrente, o senhor João Martins me quebrou o galho. Não só por isso, mas esse homem foi muito importante em nossas vidas. O Colégio Olavo Bilac foi outra alavanca de minha trajetória, assim como para muitos joseenses, na formação de incontáveis personalidades que por lá passaram na batuta do grande mestre Everardo Passo. Consegui me formar contabilista. A partir daí, comecei a me engajar nas atividades das entidades comerciais, esportivas, sociais da cidade, já aqui mencionadas. Foram décadas de grandes realizações pessoais em minha caminhada. Participei ativamente das revoluções econômicas da nossa cidade, da nossa região e, por que não, do Brasil, exercidas pelas nossas principais entidades. Em todas as realizações e sucessos conseguidos, que eu consegui, sempre tive realmente o apoio e o braço forte da minha querida esposa e companheira Terezinha, que nos deixou há 2 anos. Ela sempre foi uma mulher ativa e parceira, mãe de 5 filhos, Rita de Cássia, Regina Helena, Maria Angélica, Maria Virgínia e, por ser o único homem, Maurício Júnior. Ele, por sua vez, também nomeou seu filho mais velho de Maurício Neto. E assim, complementando a minha breve história, eu e a Terezinha formamos uma família de 5 filhos, 14 netos, um bisneto, que vai desde do Samuel, com 9 meses, até a Ana Carolina, com 31 anos, não deixando de citar meus genros e noras, que completam a nossa família. Encerrando, eu quero agradecer, em nome da minha família, as pessoas que, direta ou indiretamente, promoveram a realização dessas homenagens, que, sinceramente, não sei se sou merecedor disso tudo. Agradeço ao meu amigo Rogério Ciborg pela propositura dessa medalha. Você fez hoje um sacrifício, deixando de assistir a nossa partida de basquete lá em São Paulo, para vir aqui prestigiar esse seu amigo. Deus lhe pague. Você realmente tem enfim, você tocou o coração não só meu, como de toda a minha família. Agradeço ao meu amigo José Maria de Faria, presidente do Sindicato do Comércio Varejista, pelas suas palavras de referência à minha vida sindical. Foi realmente uma grande passagem na minha vida por essa entidade. Agradeço ao meu amigo Felipe Cury, presidente da Associação Comercial Industrial do São José dos Campos, pela referência à minha passagem por essa entidade, como já disse, que completa 79 anos. Para quem não sabe, nós temos em São José 3 entidades, né, que são as mais antigas. A mais antiga é a Santa Casa, que completa 115 anos. Depois, a Associação Esportiva São José, e que completou 100 anos.
e a associação comercial, que vai completar em breve 79 anos. E todas essas associações, elas fizeram parte da minha vida. Inclusive a da Santa Casa, que eu também pertenço ao conselho lá da Santa Casa. O meu querido amigo Juarez de Oliveira, que também foi presidente da Associação Comercial, foi diretor do Sindicato do Comércio Varejista, já foi muita coisa aqui nessa cidade, e ainda é. Ele com a minha querida amiga Silvia, sempre fomos amigos, eu diria, quase que eternos. Ao meu amigo Calvati, desculpe eu fiquei realmente vislumbrado com as suas palavras e quero agradecer de pronto a sua gentileza e, acima de tudo, a sua presença aqui me homenageando. Transmita ao nosso prefeito Carlinhos a nosso apreço e que foi muito bom você estar aqui, realmente, diante da minha pessoa e de todos os meus familiares. Ao seu Sérgio Antônio Monteiro dos Santos, normalmente eu não cito esse nome por inteiro, né? É sempre Serginho, presidente da Associação Esportiva São José, pelas suas colocações que deslumbraram minha passagem pela nossa querida Vermelhinha. Agradeço e sei que foram sinceros, independente de ser meu genro. Agradeço de coração a todos os presentes, meus familiares e amigos, que aqui vieram trazer o seu carinho e demonstração de grande afeto. A todos, mais uma vez, muito obrigado. Bom, eu gostaria de pedir, até para fazer esse registro, que todos vocês que estão compondo a mesa, que se posicionassem de frente à mesa para uma foto com todos juntos, por gentileza, fazer um registro oficial da composição dessa mesa aqui, né? Aqui. O pessoal pode vir por aqui mesmo, olha. Por aqui mesmo. Eu vou pedir, ao final da solenidade, eu vou pedir que a gente repita essa mesma foto depois do senhor Maurício com os familiares, tá bom? Nós vamos repetir, vamos fazer com os familiares também. Bom, ainda bem que nós percebemos que o senhor Maurício, uma pessoa de muitas palavras, e falou bem, retratando, fazendo um retrospecto da sua carreira e da sua vida.
mas eu peço nesse momento que o vereador Ciborgue, Rogério Ciborgue, ele faça uso da palavra para as suas considerações finais, por favor. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer aos telespectadores que estão nos assistindo, aos internautas. Nesse momento nós temos cerca de 2.000 pessoas que estão nos acompanhando pelo Facebook. Nosso muito obrigado aos internautas e todos que nos assistem pela TV. Agradeço a Deus, a minha família, a toda a minha equipe, a equipe da Câmara Municipal. Quero aqui agradecer ao Manfredini, a você, Ferreira, muito obrigado. Agradecer ao senhor e meu amigo Maurício Penelope, ao Sérgio Monteiro, aos funcionários do Clube de Campo, aos amigos aqui presentes, familiares, enfim, a todos os presentes, por essa oportunidade de realizar essa justa homenagem em vida ao senhor São Maurício. E que a cada dia, o senhor Maurício, os nossos laços de amizade se fortaleçam. Uma boa noite a todos e muito obrigado. A sessão solene está encerrada. Muito obrigado a todos. E ao encerramento da sessão, nós fazemos aí o convite para uma recepção no hall dessa edilidade. Muito obrigado a todos e boa noite. Os familiares, por favor, se puderem se posicionar para a foto. Muito obrigado, boa noite. E acompanhem também, né, na programação da TV Câmara. Possivelmente haverá reprise, vocês podem estar acompanhando. Um abraço.